Deputado, conversando com alguns analistas políticos, eles falam assim, é preciso reorganizar a direita. Até analistas mais de esquerda falam, tem que reorganizar a direita. Você colocou aqui que nós queremos ocupar esse espaço da direita. Da direita ou da extrema direita? Porque há muita acusação em relação ao MBL e até você de que vocês são extremistas, extrema direita. Olha, nós não somos extremistas porque, na minha avaliação, quando você coloca que uma pessoa é de extrema esquerda ou é de extrema direita, isso pressupõe que ela defende a aniquilação dos seus inimigos e que o pensamento dela seja hegemônico numa ditadura. É isso que me vem à cabeça quando se fala em extremismo. Não é o que nós defendemos. Agora, nós somos radicais. Por quê? Porque nós acreditamos que o Brasil precisa de mudanças radicais. Porque a gente acredita que nos últimos 40 anos, aliás, nós não acreditamos, é a constatação de um fato. Nos últimos 40 anos, nós ficamos legados à miséria, à mediocridade, né? Nós tivemos grandes períodos de queda e alguns períodos de crescimento medíocre. Então, assim, a minha geração, ela não consegue comprar um apartamento, ela não consegue comprar um carro. Ela, assim, do ponto de vista patrimonial, a minha geração está pior do que a geração dos meus pais. Porque o meu pai, quando era criança, ia lá, criava pintinho, vendia na feira, plantava, vendia, depois ali tinha uma minha família tinha enfim, uma roça ali no Itaim Paulista e se virou dessa maneira, cresceu, conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro. Hoje, mesmo tendo uma profissão, minha geração, mesmo tendo profissões menos penosas, por assim dizer, do que trabalhar numa roça sem esgotamento sanitário, não consegue comprar as mesmas coisas. Então, assim, e quando a gente compara com os outros países emergentes, nós ficamos muito para trás. Os outros países emergentes tiveram crescimento de 100, 150%, o Brasil teve de 30, de 40, né? Nós ficamos muito para trás e um exemplo que eu costumo dar nesse período de 40 anos, um chinês, cada 100 reais que um brasileiro ganhava, o chinês ganhava 8. 40 anos. Hoje, cada 100 reais que o brasileiro ganha, o chinês ganha 110. Saiu, olha quanto é grotesca essa proporção. Então, nós somos radicais sim, porque nós vivemos hoje numa situação de extrema miséria, de um país extremamente pobre, mais pobre do que as pessoas imaginam. Quando você vai conhecer o Brasil profundo e quando você vai entender fora de uma bolha de classe média como vive a maior parte dos brasileiros, você chega à constatação de que nós somos um país miserável. Nós somos um país em que, do ponto de vista de esgotamento sanitário, nós vivemos num período medieval ou até pré-medieval, porque Roma ainda tinha bons aquedutos, né? Então, realmente nós vivemos numa situação que exige radicalismo para ter mudanças significativas. Porque as soluções que nós tivemos, por assim dizer, de centro, foram remendos, né? Remendos que não solucionaram estruturalmente o problema do país. Então, hoje nós somos reféns do crime organizado, 40 milhões, como que não dá para ser radical quando 40 milhões de brasileiros estão sob o domínio de facções criminosas? Quando o Estado paralelo do Rio de Janeiro é o governo oficial, porque o Estado oficial é o crime, o tráfico e a milícia, né? Quando o Tribunal do Crime é mais respeitado pelas pessoas do que o judiciário brasileiro. Porque, coisa que eu escuto corriqueiramente, olha, pelo menos no Tribunal do Crime, o pedófilo ele é morto. Né? No sistema brasileiro, em 10, 15 anos, ele é solto e volta a conviver em sociedade. O maníaco que foi com uma submetralhadora dentro de um cinema e matou várias pessoas, ele está solto hoje frequentando cinemas. Sim. Então, assim, nós chegamos num nível de descredibilização das instituições em que as pessoas já não levam mais o Estado brasileiro a sério. E isso é uma situação muito grave, que se nós não formos radicais em retomar a autoridade do Estado, principalmente frente ao crime organizado, em as pessoas terem certeza que se elas forem vítimas de um crime, elas terão justiça, né? E não tiver essa sensação de impunidade que a gente tem, se as pessoas terem segurança de que o dinheiro público ele é bem gasto, de que os impostos não são injustos, de que há uma diminuição de tributação, de que o governo gasta de maneira responsável, se nós não formos radicais, essa situação de credibilidade, de segurança, de desenvolvimento econômico, de ter a perspectiva do Brasil ser grande, de ter a perspectiva do Brasil sentar com os Estados Unidos e não ser humilhado como está sendo hoje, sentar com a China e não ser humilhado como está sendo hoje, sentar com a Europa e não ser humilhado como está sendo hoje, essa perspectiva de um Brasil grande exige radicalismo. Deputado, só para complementar, Guga, você falou somos radicais e deu o exemplo da China. A China é uma ditadura. O MBL apoia a ditadura ou é uma democracia?
Não, nós apoiamos uma democracia. O exemplo da China que eu dei é o exemplo econômico e nós temos, eu vou citar 3 exemplos que inspiram até o nosso livro amarelo, que vai sair e está excelente. Acho que é o programa de governo e a visão de país mais profunda que um partido já teve, pelo menos desde 88, da Nova República. São 360 páginas, se aprofundando nas mais diversas matérias. Quando eu falo do regime chinês, eu não estou comprando uma caixinha de bombom, né? Eu estou pegando 2 ou 3 bombons ali dentro da caixinha do regime chinês. Então, um dos pontos, né? Investimento público, né? O investimento público em infraestrutura e ciência e tecnologia, nós precisamos nos espelhar também no regime chinês, que, do ponto de vista de investimento público, tem similaridades com a Alemanha, com os Estados Unidos, né? Do ponto de vista também de despesas discricionárias, a maior parte do orçamento chinês é muito livre, né? 60% chutando baixo. O nosso é 2, 3, 4%. Né? Não é coisa de país sério. A gente basicamente tem um orçamento para pagar a conta de luz de ministério, né? Um orçamento discricionário. Então, nesse ponto de investimento público, infraestrutura, qualificação de mão de obra, de preocupação com a educação, China é exemplo sim. Quando a gente fala de fusão de municípios e a avaliação da administração de municípios, o regime chinês, ele é rigoroso e a população chinesa ela é rigorosa na avaliação dos administradores municipais. Esse rigor eu acho sim que deve ser espelhado no Brasil. Um prefeito que entrega uma cidade com 2% de esgotamento sanitário tem que ficar inelegível, no mínimo. Tem que ficar 8 anos fora da vida pública. Um prefeito que tem uma cidade que pontua 3.3 no IDEB, no Fundamental 1, e que, portanto, tem uma crise humanitária de alfabetização e que os alunos não sabem fazer conta de fração, precisa ficar inelegível durante 8 anos. Então, assim, mais uma vez, se o regime chinês, as políticas públicas chinesas fossem uma caixa de bombom, a gente pega 2 ou 3 de lá, da mesma maneira como a gente pega 2 ou 3 de Singapura, 2 ou 3 do Japão, 2 ou 3 da Alemanha, 2 ou 3 dos Estados Unidos. Deputado, você, Renan Santos, batem muito em Flávio Bolsonaro. É possível ter votos nessa eleição sem o eleitorado de Bolsonaro? É que o eleitorado do Bolsonaro, ele não é bolsonarista, né? Existe a maior parte do eleitor do Bolsonaro, ele faz voto útil contra o PT, né? Ele não vota porque morre de amores pelo Flávio. Ele vota porque acha que ele é a opção mais viável por estar hoje na frente das pesquisas para derrotar o PT. Então, não é possível a gente vencer as eleições sem o eleitorado que hoje declara o voto no Flávio Bolsonaro. Agora, isso não significa que nós pretendemos, digamos assim, vencer esse eleitorado com a estratégia de submissão do Zema ou do Caiado, que sempre foram governadores que nunca deram um pio contra o Bolsonaro. Houve só um momento em que o Caiado, durante a pandemia, fez uma crítica ao Bolsonaro, mas logo depois baixou o tom, né? Então os dois nunca fizeram questão de marcar qualquer posição em relação ao governo do Jair. Agora, né, o Zema, eu acho que tá perigando não ser candidato, do tanto que ele tá apanhando do próprio Novo, e o Caiado tá começando a subir o tom em relação ao Flávio. Eu não acho que criticar o Flávio, mostrar que ele é ladrão, mostrar que ele é despreparado, mostrar que ele não tem proposta, mostrar que, assim, realmente que eu não quero utilizar um adjetivo mais forte aqui, mas o Flávio ele tem problemas cognitivos insanáveis, assim. Ele tem uma dificuldade de construção de raciocínio, ele tem uma dificuldade de expor qualquer ideia. Primeiro, ele não tem ideia. Se ele tivesse, eu duvido da capacidade dele de explicar essa ideia. Então, assim, eu realmente não acredito que, colocando essas críticas ao Flávio que são verdadeiras, a gente vai perder um eleitorado que hoje faz voto útil no Flávio, que é a maioria esmagadora do eleitor que declara voto nele hoje. Então você tem essa análise, que o eleitor que declara voto no Flávio, ele não é de raiz bolsonarista, ele vota pelo voto útil, você tem essa visão? Tenho, perfeito. Assim, tem pesquisas, eu acho que a que saiu antes do Poder 360, acho que foi a Quest, né? Quest Mostrou, ontem. acho que tinha 30%, salvo engano, do eleitorado que não queria nem Lula nem Bolsonaro. Agora, um outro dado, né, do Poder 360 é de que 17% do eleitorado escolheu seu candidato por rejeitar o outro, né? Não por gostar do seu. Então, assim, a gente tem vários dados de várias pesquisas e movimento em rede também, que a gente considera bastante, que mostram que existe um eleitorado muito aberto a substituir o Flávio como candidato, que se nós mostramos que a gente tem a capacidade não só de derrotar o Lula, mas de, diferente do Flávio, fazer um governo que vai transformar radicalmente o nosso país, e não só fazer remendos, e não só evitar temporariamente que a esquerda fique no poder, isso acho que empolga. Porque eu não vejo hoje ninguém batendo no peito e falando, é isso aí, eu apoio o Flávio é demais, ele vai promover uma grande transformação. Não, eu vi o cara falando, você apoia quem? Eu falo, o Flávio. Eu falo mais alto, é o Flávio. Né? É um negócio envergonhado. Ninguém tem orgulho de apoiar o Flávio. Né? E
O apoiador do Renan, ele tem muito orgulho, ele bate no peito, ele quer virar o apoio do pai, do tio, do filho, do primo. Várias pessoas que eu vejo, e eu tenho feito eventos em todo o país, que aliás, esse é um ponto curioso também, eu só parei para fazer pré-campanha para mim agora, porque o resto eu passei rodando o Brasil, fortalecendo o partido nos estados e também fazendo pré-campanha para o Renan. Mas todos os lugares que eu passo, em que nós temos os nossos congressos, nós não estamos só conversando, dialogando com a nossa própria militância. A nossa militância tem trazido pessoas que nunca estiveram abertas a nos ouvir. E que pela primeira vez, nessa eleição, por ver que nós temos propostas, os únicos, aliás, que tem proposta até agora, que a gente tem fundamento, que a gente tem capacidade de articular essas ideias, essas propostas, um público que nunca parou para nos ouvir está indo presencialmente nos nossos eventos. Eu não estou nem falando da audiência em rede social. Eu estou falando do militante que convence um cara que não acompanha política, convence um cara que não gostava da gente a ir no evento e escutar a gente. Quando o cara escuta, a maioria sai, por assim dizer, convertido, né? A maioria apoia, não à toa. Todas as pesquisas, sem exceção, mostram, e nós questionamos algumas delas, porque achamos o resultado pouco plausível, mas todas, nesse aspecto, todas, sem exceção, mostram que o Renan tem o melhor conhece e vota, né? Todas, sem exceção, mostram que, quando você compara o nível de desconhecimento com a intenção de voto, o maior conhece e vota é do Renan Santos, né? Ele é muito menos conhecido que o Zema, muito menos conhecido que o Caiado, e ainda assim, ou ele empata, ou ele tá na frente, né? A de hoje ele tava na frente no Poder 360, o que mostra um potencial de crescimento muito grande. Quando tiver debate na televisão, e todos os sinais que a gente recebe é de que o Renan será chamado, o nível de desconhecimento dele, que é 80, 70, vai a 15, 10. E aí, existe um salto, né, de conhecimento, e como nós estamos vendo que a pessoa, em regra, que para escutar o Renan, passa a apoiar o Renan, isso representa um crescimento muito grande. Se você gostou deste corte, comenta aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo.